É muito comum em qualquer economia, não é uma particularidade do Brasil, mas talvez uma particularidade dos países que têm muita iniquidade na distribuição de renda, que se tome o governo como um elemento garantidor daquelas coisas que, a princípio, são as próprias pessoas que devem fazer, dentro do princípio da subsidiariedade, um princípio de ordem escolástico, na verdade, decorrente de uma encíclica papal do século XIX, em que o governo deve ser visto como subsidiário na consecução das metas que majoram o bem-estar coletivo, e não como a variável principal. A variável principal é o esforço individual, depois o esforço familiar, depois comunitário, municipal e assim por diante, ou seja, da unidade menor para a unidade maior. Então, em países com muita iniquidade na distribuição de renda, é comum que se veja o governo como um ente que produz renda e que pode distribuir essa renda entre as pessoas. Isso não ocorre assim, a gente sabe, não existe a possibilidade do governo dar para alguém algo que não tenha imediatamente antes subtraído de outrem. O governo não cria recursos. E no Brasil, em particular, com essa dificuldade fiscal muito grande que tem o governo no momento, o inconsciente coletivo dá mostras de querer criar um outro ente garantidor que eu chamaria não do pai governo, mas do tio futuro, o futuro que tudo resolveria. Então imagina-se, por exemplo, façamos um limite ao teto dos gastos e automaticamente as coisas vão se resolvendo pouco a pouco, porque não haverá possibilidade de se gastar mais. O grande problema é que esse teto vale para o todo, mas não vale necessariamente para as partes. Há várias partes desse todo dos gastos que continuam, por força de hábitos ou de legislação, acompanhando o PIB nacional, portanto, com crescimento par e passo com o PIB, e não como se quereria, no caso da medida de reforma constitucional que criou o teto dos gastos, alguma coisa que só subisse com o índice de preços, mas não com o PIB, não com o crescimento real. Essa solução, na verdade, de tentar resolver um problema político, onde alguns necessariamente têm que perder no curtíssimo prazo e outros podem ganhar, não é uma troca onde todos podem ganhar, é um jogo de soma zero no curtíssimo prazo. Essa solução de tentar resolver um problema político por meios de uma reforma constitucional ou por meios de práticas administrativas, não ocorre com eficiência. Na verdade, trata-se de um sonho antiquíssimo da humanidade, porém inalcançável. No médio e longo prazo, todos podem ganhar, porque se nós resolvermos os problemas que temos que resolver, o Brasil poderá ter um crescimento altíssimo, dado que esses nós sejam devidamente tratados e solucionados. Mas no curtíssimo prazo, haverá necessidade que aqueles que desejam o poder, aquele que quer alçar a condição de presidente em 2018, possa estar apto a enfrentar esses interesses corporativos muito bem estabelecidos. Com a aprovação dessa emenda constitucional pela qual os gastos como um todo, no caso do Executivo em particular, os gastos primários do governo, apenas crescem quando cresce o nível de preços, mas não quando cresce o PIB real, com essa aprovação e com o fato de que algumas despesas estão crescendo junto com o PIB real, ou ainda mais do que o PIB real, mas certamente estão crescendo mais do que apenas pela inflação, nós temos uma contagem do tempo que já se iniciou, no sentido de que, se o PIB, por exemplo, é 10 e essas despesas que não estão contidas, elas sobem em termos reais, elas vão passando de, vamos supor, de 6 para 7 para 8, e aquelas outras que começavam em 4 têm que passar para 4, para 3, para 2. Dentre essas outras despesas que começam a ser pressionadas muito fortemente, principalmente a partir do ano que vem, mas onde nós já vemos alguma desorganização das funções principais do Estado, encontram-se educação, saúde, saneamento, cultura, infraestrutura e segurança. Segurança que é a ideia que embasa a noção moderna de criação do Estado do século XVI. Então é preciso que entendamos que com essa emenda à Constituição, nós já
temos que rapidamente fazer com que algumas despesas não cresçam mais do que o índice de preços. E dentre essas encontra-se, por exemplo, a despesa da Previdência. Porque se elas continuarem crescendo como estão, as áreas básicas do Estado ficarão desassistidas. Ou seja, de certa forma, com a sequência que houve no Brasil, em que se aprovou essa medida do teto dos gastos, equivale, por exemplo, a um paciente em que você abre o peito para fazer uma operação no coração, mas em que você não sabe ainda que operação vai fazer. E isso se materializou de fato. Os nossos médicos da Câmara, 513 médicos na Câmara, 81 médicos no Senado, não estão chegando a um acordo sobre a operação que deve ser feita, por exemplo, na questão da reforma previdenciária, na reforma tributária e assim por diante. Então, o paciente se encontra com o peito aberto, né, indignado, porque não se chega à conclusão sobre que operação que deve ser feita e, evidentemente, essa não é uma situação razoável. Em que sentido que o paciente está de peito aberto e agonizando, esperando a operação? No sentido de que as despesas com essas áreas precípuas começam a cada vez mais ter que se reduzir em função daquelas que têm um aumento vegetativo acima do nível de preços, como é o caso das despesas previdenciárias. Quando se falou desta medida do teto, que é uma medida salutar, não é que ela seja ruim, ela é uma medida salutar na medida em que, para e passo que, ao tempo que ela seja também acompanhada das demais medidas. Muitas vezes acontece isso, que uma coisa é boa se houver outras coisas que tornem aquela coisa boa factível e boa de fato. Então, quando se instituiu essa emenda à Constituição, fixando um teto para os gastos públicos, que só poderiam aumentar com a inflação, ouviu-se que aquelas áreas que ficariam desassistidas, tanto saúde, educação, segurança, saneamento, infraestrutura, cultura, se organizariam politicamente e fariam com que houvesse as reformas que eram necessárias. Isso não está acontecendo. Talvez até aconteça, mas existe aí um problema seríssimo. É que, para que haja essa mobilização política, é necessário que antes se instale um caos mobilizador. Isso é muito custoso. Isso não é o que nós queremos. E o segundo ponto é que foi também um pouco de ilusão pensar, não apenas que essas áreas desassistidas se organizariam politicamente e fariam passar a reforma da Previdência sem um caos mobilizador prévio. Foi um pouco ingênuo pensar que isso se desse, foi um pouco precipitado pensar que isso se desse na aprovação da medida. Também há de se observar que as classes que conseguem manter o seu quinhão no orçamento público não são necessariamente aquelas que ficam mais desassistidas, mas sim aquelas que têm, ao longo do tempo, se organizado de forma politicamente mais eficiente e coesa. Então, esses dois elementos minam a ideia subjacente à aprovação da emenda complementar do teto dos gastos de que haveria uma força política endógena decorrente de áreas desassistidas que fariam pressão para a aprovação das reformas. Infelizmente, isso não está acontecendo e só acontecerá após um caos mobilizador, após uma catástrofe construtiva que nós queremos e devemos evitar. Quanto mais nós esperamos, maior é o custo que a economia terá que ter e mais traumática será essa saída da recessão. Volto a dizer, se nós desatarmos esses pequenos nós da questão fiscal, não é uma questão na qual haja dificuldade em termos de economia. Não, as dificuldades são de ordem política. O que nós precisamos fazer está para um economista como auscultar um paciente no tórax estaria para um médico. É uma coisa mais ou menos clara que deve ser feita e que é do aprendizado de qualquer pessoa que faça uma gerência doméstica. Então, parafraseando Milton Friedman, não existe futuro grátis. O tempo
a exemplo das cartomantes, não entrega o futuro grátis.